Nós vamos hoje falar a respeito de paternidade espiritual. E como tema, aliás, não só hoje, esse mês todo nós vamos estar falando isso. Eu queria que você acompanhasse todas as palavras. Eu tenho certeza que Deus vai acrescentar algo diferente na sua vida. Amém? Eu queria começar fazendo uma pergunta, uma brincadeira que eu sempre faço. Assim, quantos estão dispostos a fazer a vontade de Deus? Amém. Até que ponto vai essa disposição? Ainda que a vontade de Deus seja contrária à sua própria vontade? Amém? Eu já não ouvi amém. Amém. Aí está difícil, né, pastor? Mas logo no começo. Bem, vamos deixar na primeira pergunta então. Quantos estão dispostos a fazer a vontade de Deus? Amém. Quantos sabem qual é a vontade de Deus? Aí nós temos um problema. Você sabe, existe uma vontade de Deus que ela é geral, que é estabelecida para todos, e existe a vontade de Deus que é específica, individualizada. Isso é muito precioso. Você sabe, eu tinha uma grande dificuldade de entender como é que Deus podia ter um plano para cada pessoazinha aqui na Terra, né? É difícil da gente entender isso, né? São 7 bilhões de pessoas. Será que Deus tem um plano para cada pessoa? Pois eu creio que há uma vontade de Deus que é individualizada para cada um de nós. Há um propósito de Deus específico na sua vida. Mas esse propósito, aliás, deixa eu corrigir algo que eu estou falando aqui. Porque eu sempre ouvi também que Deus tinha um plano para mim. Né? Provavelmente alguns já ouviram aqui, né? Deus tem um plano na sua vida, irmão, né? Eu lembro que eu ia naquelas vigílias, né? E sempre levantava um profeta: irmão, você aí, Deus tem um plano na sua vida. Eu achava um barato aquilo. Aliás, até uma vez um profeta falou para mim: eu falo essas coisas, Elias, para ver se o cara acorda. Deus tem um plano e você está aí sentado, e o cara acha que está massageando o ego dele, né? Mas eu descobri, irmãos, que biblicamente isso não é uma afirmação correta. Porque, na verdade, o plano, ele existe antes de nós. A Bíblia fala que primeiro Deus estabeleceu o plano, depois Ele colocou nós dentro desse plano. Então, Deus não tem um plano na sua vida, Deus tem a sua vida para um plano. Então, esse plano maior são, vamos colocar aqui, dos objetivos gerais, das linhas gerais. E dentro desse plano, cada um de nós tem um papel que Deus estabeleceu. Tá? Eu já quero adiantar, irmãos, que você não precisa ser pastor para fazer a obra de Deus. Isso é um grande erro que o diabo colocou na mentalidade dos cristãos, de achar que existe um pequeno grupo profissionalizado, pequeno grupo capacitado, que faz a obra de Deus e uma grande plateia simplesmente assistindo. Isso é um pensamento tremendamente destrutivo e diabólico nas igrejas. Você não precisa ser um pastor para fazer a obra de Deus. Aliás, se você for olhar o modelo de igreja que Jesus estabeleceu, eram pessoas comuns, pessoas que eram, na verdade, a igreja primitiva foi estabelecida principalmente entre escravos, pessoas que não tinham grandes habilidades, mas eram pessoas tementes a Deus e cada um da sua maneira, dentro da sua profissão, daquilo que fazia, ia cumprindo o projeto de Deus para a sua vida. Então eu quero dizer o seguinte, que você, onde você está, o que você está fazendo, você pode fazer, e provavelmente o projeto de Deus é que você faça a diferença lá onde você está. Uma igreja que ela só existe aqui dentro, ela não faz diferença nenhuma para a sociedade. Ela não tem diferença nenhuma. Aliás, o próprio conceito da palavra igreja, que você vai encontrar no grego, que é eclésia, não é o oposto disso que nós estamos fazendo aqui. Ou então, pastor, por que a gente se reúne, já que você sabe disso? Nós nos reunimos aqui para ter instrução, para nos afiar a espada, mas a espada ela é usada lá fora. A gente se reúne aqui para treinamento. Mas a igreja, o sentido mais literal da palavra eclésia, que foi traduzida como igreja, é chamados para fora. Jesus falou assim: ide.
Mas o que as igrejas geralmente falam? Vinde. Vinde, venha cá. Você vai receber a oração poderosa do profeta, apóstolo, vice-deus, fulano de tal. Não, a igreja é ide, ide, ide. Então a palavra eclésia é chamados para fora. E quem inventou essa palavra não foi Jesus. A primeira vez que ela surge na Bíblia é Jesus falando para Pedro, quando Pedro tem a revelação que Cristo é Filho de Deus. E Jesus fala assim: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o Espírito de meu Pai. E em verdade vos digo que sobre esta rocha, esta revelação, eu vou edificar a minha eclésia, a minha igreja. Primeira vez que a palavra aparece na Bíblia. Só que ela não aparece, quando Jesus fala eclésia, eles entenderam, porque já era uma palavra usual naquele tempo. Eclésia, eu vou explicar para você. Naquele tempo, Roma era uma potência militar, era o primeiro país do mundo, e ele havia dominado todos os outros países, inclusive o lugar onde Jesus estava, onde os judeus viviam, estava sob o domínio romano. E o exército de Roma era um exército poderosíssimo, mas ele era incapaz de estar presente em todos os territórios que Roma havia conquistado. Então, os romanos tiveram a seguinte ideia: nós não podemos ocupar militarmente todos os territórios, mas se a gente enviar pessoas de Roma para esses territórios, nós podemos dominar essas pessoas através da nossa cultura. É mais ou menos o que os Estados Unidos faz hoje de influência no mundo inteiro, através da cultura americana. Nós somos muito influenciados pela cultura americana, e é interessante, porque todo mundo quer estar aqui nos Estados Unidos, né? Parabéns, você é um privilegiado, porque o mundo todo quer estar aqui. Por quê? Por causa da influência da cultura americana. Então os romanos tiveram essa ideia, e de fato eles tinham uma cultura superior. Eles falaram assim: se a gente não tem como obrigar militarmente esse território a ficar muito tempo com a gente, mas se a gente conseguir influenciar o pensamento deles, mostrar que nós vivemos uma qualidade de vida melhor, nós não vamos precisar nem mais guerrear, dominar militarmente. Eles mesmos vão querer ser um território americano, território romano, perdão. Porque, mas é o que acontece com os Estados Unidos. Você vai lá em Porto Rico, por exemplo, você acha que eles acham ruim de serem um estado americano, ou você acha que eles gostam de serem parte dos Estados Unidos? Já pensou se o Brasil fosse uma colônia dos Estados Unidos e a gente tivesse green card, pudesse ser residente, vir do Brasil para cá e vice-versa, ganhar em dólar lá no Brasil? Então a ideia de Roma era essa. Mas então como fazer isso? Não tinha televisão, não tinha meios de comunicação. Roma falou assim: então eu vou começar a pegar cidadãos romanos e vou enviar para esses territórios. Então esse cidadão que era chamado para fora, era chamado de eclésia. Então ele vinha de Roma, e você é o quê? Você é professor? Então você vai ser professor lá naquele lugar, lá na Judéia, porque lá as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: uau, os romanos vivem bem mesmo, e eu quero ser como vocês. Então as pessoas começaram a desejar ser cidadãos romanos, ao ponto que a cidadania romana podia ser vendida. Tinha pessoas que compravam a cidadania romana. Então Jesus, quando fala vocês serão a minha eclésia, ele está dizendo o seguinte: vocês agora não são mais terrenos, vocês são celestiais. Amém? Vocês estão comigo? Vocês são cidadãos do céu. E agora vocês vão estar na terra. E lá, o que você estiver fazendo, onde você for, você vai ser um representante dos céus. As pessoas vão olhar para você e vai falar: nossa, que legal, que vida legal que você leva. Mas como que é? Por que você é assim? Você fala: deixa eu te explicar. Eu sou cidadão de um outro lugar. Você quer ser cidadão? Você quer ser um concidadão comigo? Então vem cá, aceita Jesus. Dedé estava me falando isso, que encontrou um amigo dele de infância esses dias, né? Semana passada. E eles olhavam para o Dedé e para Maria, e falavam assim: o que ele falava? Você é tão diferente? Tem algo diferente em você. Eu não sei o que é, não sei se é a sua roupa, não sei se é esse shampoo novo que você está usando, não sei se é o teu perfume, mas algo diferente
está em você. Você sabe, porque o homem natural não entende as coisas de Deus. A Bíblia diz isso. O homem natural não entende, mas nós entendemos. Nós percebemos, nós que somos espirituais, nós percebemos um ambiente que é cheio de vida e um ambiente que é cheio de morte espiritual. E a pessoa, o ímpio, aquele que não conhece a Deus, que vive num ambiente de morte espiritual, quando chega diante de um ambiente de vida, ela não sabe explicar, mas ela percebe a vida. Como você acha que, eu estava conversando com a minha esposa isso, né? Como que Jesus era, às vezes, muito duro com as pessoas, e mesmo assim as pessoas não emburravam, né? Porque quem trabalha com igreja sabe, às vezes você fala um pouquinho mais duro com o irmão faz o beicinho, não vou mais nessa igreja. E eu falava assim, como que Jesus falava duro com as pessoas e as pessoas não iam embora? Eu falei, amor, não é tão duro assim. Ele falou, não? E aquela mulher que ele chamou de cadela? Você sabe, né? Que a mulher que tinha filha enferma, chegou para Jesus e falou assim, preciso de um milagre. Jesus falou assim, olha, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos, ou seja, chamou ela de cadela. E o que a mulher ficou brava com Jesus? Não, meu senhor, mas até os cachorrinhos comem do pão, das migalhas que caem da mesa dos filhos. Jesus falou, então seja conforme a tua fé, mulher, tua filha que seja curada. Como que Jesus era duro? Porque as pessoas enxergavam vida. Era uma dureza que não agredia as pessoas, porque a vida que Jesus exalava era maior que isso. E que às vezes nós achamos que o que nós precisamos, né? Eu converso com algumas pessoas que não moram aqui, mas que acompanham as pregações e as coisas que eu escrevo, e por vezes há um certo discipulado à distância, né? Eles falam, pastor, eu preciso então fazer um seminário de teologia, porque eu quero ser... Você não precisa disso, você precisa de vida de Deus. Às vezes a gente acha que a gente precisa estudar a Bíblia e conhecer os versículos chaves para chegar. Não, você precisa se encher de Deus. É só isso. É só isso. Na igreja primitiva, eles não sabiam ler, eles não tinham a Bíblia como nós temos. E a Bíblia fala que todos os dias Deus acrescentava aqueles que estavam sendo salvos, porque o povo via, eles tinham graça diante do povo, o povo via graça naquelas pessoas, eram pessoas que impactavam apenas com a presença delas. O fato delas estarem lá era suficiente para contagiar. Era isso que aconteceu com o Dedé. A pessoa, olha, eu não sei o que é, mas eu gosto de estar aqui, eu gosto quando você vem aqui em casa, eu gosto de conversar com você, eu gosto de trabalhar com você. Isso é a vida de Deus, irmãos, é a vida de Deus. Sabe, nós somos luz no mundo, e deixa eu dizer uma coisa, não tem como a luz chegar num lugar e continuar trevas, é impossível. Aonde a luz vai, o ambiente muda. O ambiente tem que mudar. Então isso é igreja, é esse povo chamado para fora, para ser influenciador, para que as pessoas olhem para nós e queiram desfrutar desse reino ao qual nós somos parte. Mas por que muitas vezes nós não temos ainda, não exercemos toda essa diferença? Porque muitas pessoas, apesar de serem cidadãos celestiais, ainda não vivem no reino, vivem nessa terra aqui. Porque você sabe, uma vez os fariseus perguntaram para Jesus, onde é que fica o teu reino? Você está dizendo que você é rei, mas onde é que é esse reino? Jesus falou para os fariseus, o reino de Deus, ninguém vai dizer está aqui ou acolá. O reino de Deus, ele é um reino espiritual. Ele não é físico, não é um território aqui nesse planeta. É um ambiente espiritual que você pode viver nele, ainda que os seus pés estejam aqui na terra. Sabe, quando você passa a viver nesse reino, onde é Deus quem governa, você passa a viver as leis desse rei, os decretos desse rei, e as coisas que acontecem com você estão sujeitas ao governo desse rei. Esse é o reino de Deus. Amém? Amém. Isso não é nem a palavra, viu? Mas pode deixar, que eu não vou passar do horário não. Irmãos, falando sobre paternidade espiritual, então Deus ele tem um projeto.
Você sabe, um dia na eternidade o Senhor desejou ter uma família, ter pessoas, Deus desejou habitar no meio de um povo. E é interessante porque Deus ele é completo, Deus ele é a completude em si mesmo, mas Deus escolheu compartilhar da sua glória, compartilhar da sua graça. Deus sonhou e idealizou uma humanidade inteira, sua imagem e semelhança. E a Bíblia narra que ele resolveu então estabelecer o homem sobre essa terra. A Bíblia fala que Deus criou o homem e o fez à sua imagem e semelhança. Mas interessante que Deus ele idealizou, ele sonhou com um coletivo, com a humanidade, com uma grande família, mas ele estabeleceu apenas um casal, uma semente. É legal isso, irmãos. Você sabe, as coisas no reino de Deus vêm na forma de sementes. Elas nunca chegam prontas. Já percebeu isso? Tem uma parábola na Bíblia que Jesus fala assim, que o reino dos céus, ela é como uma semente do tamanho de um grão de mostarda. Mas o que acontece? Depois ela se torna a maior de todas as árvores. Tudo que o reino dos céus enviar para a sua mão, vai ser na forma de semente. Porque assim é a lógica do reino. O problema é que muitas vezes a gente despreza a semente, né? Tão pouco. O que eu faço aqui nessa igreja é tão pequeno. Se eu faltar, não vai fazer diferença. Mas às vezes era a semente que Deus entregou para você, para que pudesse crescer e se tornar. Engraçado, as pessoas acham, por exemplo, que alguém que prega, chegou um belo dia, caiu um raio na cabeça e começou a pregar. Não é assim. É algo que é construído, é uma semente que Deus nos entrega. E da mesma forma, é a maneira como Deus faz, sempre através de pequenas coisas, pequenos começos. Por isso que a Bíblia fala, ser fiel no pouco, que sobre o muito eu vou te colocar. Então Deus ele idealizou a humanidade, mas ele começa com apenas um casal, Adão e Eva. Mas o propósito de Deus nunca foi que parasse nesse casal. Onde que está isso na Bíblia? Gênesis 1:28. Se você quiser acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 1:28. (28) 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Então veja, Deus ele criou o homem, mas irmãos, eu acho isso precioso demais. Deus escolher a gente para ser cooperador de projeto dele. Deus escolher a gente para o Deus que não é servido por mãos humanas, o Deus que não precisa de nada, ele dá a chance de você ajudar, entre aspas, tá? Ajudar ele em alguma coisa. É mais ou menos assim, às vezes eu vou lavar o carro, meu filho tem 2 anos e meio, ele ama imitar tudo que eu faço. E eu não preciso da ajuda dele para lavar carro. Aliás, falar da ajuda do meu filho com 2 anos e meio, na verdade, ele não está ouvindo, né? Ele mais atrapalha do que ajuda, com 2 anos e meio. Uma criança não tem. Então, o tempo que eu gastaria para lavar o carro, que seria uns 20 minutos, eu levo o dobro de tempo, porque eu tenho que lavar o carro e cuidar dele ao mesmo tempo. E você sabe, muitas vezes esses somos nós fazendo a obra de Deus. Eu acho que às vezes a gente faz mais besteira do que ajuda a Deus, mas Ele escolheu te dar a oportunidade de ajudá-lo. Então Deus ele podia ter simplesmente, se Ele queria que, veja, pelas palavras, fala aqui, para que eles multiplicassem e enchessem a terra. Então Deus queria a terra cheia, certo?
Podia Deus ter criado já a terra cheia de homens? Ou muito difícil para Deus? Foi difícil para criar Adão? Tem que criar aí uma galera, vai dar muito trabalho, e vou delegar isso para outro. Não, Deus podia ter feito isso, mas Deus escolheu compartilhar o projeto conosco. Então Ele estabelece para esse primeiro casal o seu propósito. É interessante porque na Bíblia, para quem estuda a Bíblia do ponto de vista teológico, existe uma importância sempre na primeira vez que algo é mencionado. E aqui é a primeira vez que Deus fala com o homem. É a primeira vez. E a primeira coisa que Deus faz ao falar com o homem é estabelecer, é comunicar, é informá-lo do projeto que ele tinha. Eu falo: Adão, eu te criei, eu tenho uma missão para você. Eu quero que a terra se encha, eu quero que você se multiplique, eu quero povoar a terra. Deus está nesse momento compartilhando o seu projeto com o homem. Agora você sabe que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus queria que os filhos que Adão e Eva gerassem seriam feitos também conforme a sua imagem e semelhança. Todos seriam a imagem e semelhança de Deus. A terra inteira seria povoada com pessoas à imagem e semelhança de Deus. Porque o objetivo de Deus não é apenas que houvesse a terra e para ficar olhando para a gente aqui como se fosse jogar SimCity. Quem conhece esse joguinho? Os homens. Deus não queria jogar SimCity com a gente, mas Deus, Ele criou um ser da sua mesma natureza, porque Ele queria compartilhar da sua glória. Os Salmos, aconteceu alguma coisa lá com as crianças? Ok. Tá bom então, glória a Deus. Deus não queria apenas criar um game para ver, Deus queria compartilhar da sua glória. No Salmos 8 fala que Deus criou o homem e coroou o homem com a sua glória. Mas você sabe que nesse meio tempo, o homem ele caiu, porque veja, Deus ele não gostaria apenas de criar o homem e que esse homem fosse como um robô, mas Deus gostaria que se relacionar com um homem que realmente quisesse escolher a Deus, e Deus deu a oportunidade do homem servi-lo ou não. Nós sabemos que o homem, ele faz a escolha errada. O homem, ele não aceita a imagem e semelhança de Deus, o homem cai em pecado, e a Bíblia fala também lá em Romanos que, porque todos pecaram e nós somos destituídos da glória de Deus. Agora o homem não tem a glória de Deus, e o homem, agora os filhos que Adão gera, a Bíblia fala lá em Gênesis 5, verso 3, que não eram mais a imagem e semelhança de Deus, mas era a imagem e semelhança de Adão. Era a imagem e semelhança do pecado, porque agora o homem caiu. E veja, nesse tempo agora, nós temos uma questão, irmãos, que todo aquele que é gerado de carne, ele é gerado em pecado. O salmista Davi fala: em pecado fui concebido e em pecado eu nasci. E o homem não tem mais a imagem e semelhança de Deus. E é interessante que muitas pessoas acham que o propósito de Deus é a salvação do homem. Quantos já ouviram isso? Só eu que ouvi isso, que o propósito de Deus é a salvação do homem. Mas você não pode entender isso como um projeto final. A salvação do homem é simplesmente uma correção de rota para que o homem volte ao seu estado natural, antes do pecado. Porque Deus, quando criou o homem e deu o propósito para ele, o homem não tinha pecado. O projeto de Deus, ele não muda conforme as circunstâncias. O projeto de Deus continua o mesmo. O homem pecou e agora ele precisa ser restaurado, mas o projeto de Deus continua a ser ter uma família na terra, a sua imagem e semelhança, homens e mulheres de Deus que possam expressá-lo em autoridade e governo.
A palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, Deus vos predestinou para seres conformes à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Você sabe, Adão e Eva eram imagem e semelhança de Deus. E quando o homem peca, ele perde essa imagem, ele perde essa referência. E aí Deus precisa, através dos seus profetas, enviar a lei e dizer: olha, a minha imagem, o meu caráter é esse aqui, ó. E Deus manda as leis, as ordenanças para Moisés, para manifestar o caráter dele, mas o homem ainda não consegue enxergar Deus nas leis. A Bíblia fala que Deus precisou se fazer carne, se fazer gente, e vir na forma humana, como Jesus Cristo, para poder mostrar o padrão. A Bíblia fala que Jesus Cristo é exata medida de semelhança e o caráter de Deus. Mas não para por aí, porque Jesus, ele vem como o primogênito, o unigênito de Deus, o único Filho de Deus. Mas a Bíblia fala depois que ele é o primogênito, ele é o primeiro de muitos. Sabe, ele veio dar o caminho, ele veio dar o caminho para você. Ele veio mostrar o padrão de Deus para nós, porque o padrão se perdeu. Mas o propósito de Deus é que você tenha o caráter de Cristo, a imagem de Deus. E esse é o processo que nós estamos passando agora, para ser um povo de Deus que representa a sua imagem e semelhança. Sabe, Adão e Eva eram filhos de Deus, mas os filhos de Adão e Eva, depois do pecado, não eram mais filhos de Deus. Tinham imagem e semelhança de Adão. Mas a Bíblia fala que todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, Jesus lhes deu o poder de serem feitos filhos. Filhos. Se Adão e Eva não tivessem pecado, todos aqueles que eles gerassem, seriam também filhos de Deus, seriam imagem e semelhança de Deus. Mas hoje todo homem que nasce naturalmente, ele foi sujeito ao pecado. Então ele já não nasce com essa natureza. Nós precisamos o quê? Dar uma nova filiação a eles. Eles precisam agora se tornar filhos de Deus. Então a Bíblia fala lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntios, no capítulo 15 diz o seguinte, verso 3: perdão, irmãos, a referência está errada. Eu vou achar a referência daqui a pouco, mas para não perder tempo. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que esse aqui eu tinha marcado 15. Que o primeiro homem, que era Adão, ele era natural. Mas o segundo homem, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele é espiritual. Então todo aquele que é nascido de carne, ele é carnal. Todo aquele que é nascido do Espírito, ele é espiritual. Lembra Nicodemos quando chega para Jesus e fala: como que pode um homem velho como eu tornar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus fala: não, o novo nascimento é do Espírito. Em verdade vos digo, se não nascer do Espírito e da água, não podereis herdar o reino dos céus. Então veja, hoje o nascimento natural não interessa mais para a gente, porque a terra já está cheia, a terra já foi povoada. Já existem pessoas suficientes. O problema é que as pessoas que estão sobre a terra, elas não são filhos, são apenas criaturas, são seres viventes que andam sobre a terra, mas que não têm filiação da parte de Deus, não têm imagem e semelhança. Mas o propósito de Deus continua o mesmo. Ele quer povoar a terra com seus filhos, pessoas que são a sua imagem e semelhança. Por isso, todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo se tornam filhos. Por isso hoje os filhos que são gerados, não são mais gerados segundo a carne. Claro que nós geramos filhos segundo a carne, mas os filhos que importam para Deus são aqueles filhos que são gerados no Espírito. São filhos que nós geramos no Espírito.
E agora, onde é que entra a questão da paternidade espiritual, irmãos? Que da mesma forma que Deus estabeleceu algo para Adão, e toda a humanidade estava em Adão ali naquele momento, o mandamento de Deus para nós continua o mesmo. Eu quero que você se multiplique, eu quero que você encha a terra de filhos. Mas espera aí, você não é mais natural, você é espiritual agora. Você não gera mais segundo a carne, você gera segundo o Espírito. Sabe, para Deus importa agora os filhos que são espirituais. Então o mandamento para nós hoje continua o mesmo. Nós precisamos gerar filhos espirituais, gerar filhos para Deus. Interessante que a vontade de Deus não muda. Eu falei para você das primeiras palavras de Deus, lá em Gênesis 1:28, mas se você olhar as últimas palavras que Jesus Cristo fala para os seus discípulos, quais são, irmãos? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazei discípulos, ensinando a guardar tudo o que eu os tenho dito. O projeto de Deus é o mesmo, só o modus que mudou, porque antes Adão e Eva geravam de forma natural, mas hoje nós geramos de forma espiritual. O problema, irmãos, é que assim como é no natural, nós vivemos hoje uma geração preocupada apenas consigo mesmo. Uma geração que não quer ter filhos, porque filho dá trabalho, filho não é reconhecido, filho tem custo. Você vê hoje as taxas, estou falando de coisas naturais, as taxas de natalidade, as pessoas não querem mais se preocupar com filhos, querem apenas preocupar consigo mesmos. Infelizmente isso é um reflexo do que acontece no mundo espiritual, onde as pessoas vivem um evangelho que é tão centrado em si mesmo, que ela não está preocupada em gerar filhos para Deus, ela quer saber apenas de si própria. Que venha o meu reino, como que é? Faça a minha vontade, que venha o meu reino, e faça a minha vontade, toda a glória é minha. Esse é o evangelho que muitos têm vivido, não se preocupam mais com paternidade espiritual, com gerar pessoas, sabe, o reflexo disso é que tem crescido uma geração sem referência, irmãos, uma geração que está sendo desprezada, uma geração que não entende das coisas de Deus. Mas Jesus é claro quando ele fala que nós devemos fazer discípulos. Fazer discípulo cuide dessas pessoas, cuide de pessoas, adote, seja pai, seja mãe espiritual, pega essa pessoa, traga, veja, nós temos muitas pessoas que não querem nem saber de evangelismo, mas existe um grupo que evangeliza, é muito interessante, ou tem gente que terceiriza, né? Fala assim, pastor, eu queria que você viesse aqui na casa, vou fazer um jantar, vai estar um casal que não é crente, eu quero que você prega para eles. Tudo bem, tipo assim, você gera o filho. Ou tem outro também que evangeliza, olha, eu convidei esse aqui para ir no culto, toque aqui, pastor, cuida, toma, é teu filho, né? Tem esse termo, né? Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Eu cuido sim, cuido, porque a Bíblia fala que os nossos filhos são a nossa coroa e glória. O apóstolo Paulo fala que o nosso galardão são os nossos filhos. Você sabe, quando você chegar, quando o grande dia chegar, e nós vamos dizer vai valer a pena, o que vai contar não é o patrimônio que a gente conseguiu juntar aqui. O que vai valer a pena não é as músicas que nós tocamos aqui, ficou legal, nossa, essa aqui, saiu legal esse arranjo aqui, Wilson, pô, que massa. Não, o que vai valer a pena não vai dizer, nós construímos uma catedral gigantesca, para o nome do Senhor ser conhecido. Então, não, o nome do Senhor já é conhecido. O que vai valer a pena é você chegar diante de Deus e falar que esses são os meus filhos espirituais. O Senhor me deu. Jesus mesmo disse na sua oração
sacerdotal, ele fala: Senhor, tu me deste, e nenhum deles se perdeu. Sabe, o Senhor quer nos confiar filhos espirituais. O Senhor nos quer dar pessoas para cuidar. Lembra que eu falei que Deus não precisa da gente, mas que Deus nos, de uma maneira tão absurda, Ele resolve nos chamar para ajudar Ele, para ser seus cooperadores. Sabe, o Senhor não precisava da gente, mas Ele nos dá o privilégio de sermos seus cooperadores. E Deus deu o privilégio para Adão de ser um patriarca. Falou: olha, eu podia ter criado toda a humanidade de uma só vez, num estalo de dedos, assim como eu criei você, mas eu vou te dar o privilégio de ser o iniciador disso, e você ainda vai levar todo o crédito. Sabe, Deus escolheu eu e você, com as nossas imperfeições, nossos problemas. Deus nos deu o privilégio de sermos pais e mães espirituais de gerações. Sabe, o problema é que muitas vezes nós não queremos ser pais. Muitas vezes nós não pensamos nisso. Ou a gente acha que não dá conta de ser pai. Eu achava isso. Eu fui pai há 2 anos e meio atrás. Falei: cadê o manual disso aqui? Não tem. Mas Deus capacita. Sabe, o propósito de Deus. Veja, Deus é um Deus geracional. Ele trabalha com gerações. Sabe, o propósito de Deus é que a nossa geração seja pai espiritual da geração seguinte. Sabe, que nós cuidemos de vidas, primeiro gerando filhos para Deus. Como é que nós geramos filhos para Deus? Segundo o Espírito. Todo aquele que aceita Jesus Cristo se torna filho. O mandamento de Deus continua o mesmo, para multiplicar, para você crescer. Mas Deus quer também que nós cuidemos dos filhos, que nós venhamos a fazer discípulos, que você possa exercer o cuidado, paternidade. Veja, paternidade é algo tão diferente daquilo que nós temos vivendo. Muitas igrejas têm irmãos mais velhos, mas não têm pais espirituais. Sabe, o irmão mais velho, muitas vezes ele quer competir com os outros irmãos, mas o pai é aquele que dá a vida pelo filho, é aquele que se alegra quando o filho vai mais longe, é aquele que investe a sua vida, todos os seus recursos, tudo que está ao seu alcance, nos seus filhos. Sabe, eu me lembro de um pastor, amigo nosso, que veio pregar aqui, e aqui ele falou, nesse púlpito aqui, ele falou: tem pastor que não atende membro na segunda-feira, porque é o dia de folga. Agora, como que se um filho meu ligasse para mim com algum problema, eu ia deixar de atendê-lo? Se um filho natural, por que não fazer isso com os espirituais? Sabe, nós precisamos alinhar essas coisas, precisamos entender, acabar essa relação impessoal e fria, mecanizada da religião, e entender que o cristianismo é uma demonstração de paternidade, de relacionamento entre pais e filhos. Sabe, o Senhor deseja que nós vivamos isso. Deus está te dando uma oportunidade de você construir algo de significância na sua geração, construir algo de valor. E muitas vezes isso está bem longe dos seus projetos pessoais. Talvez isso seja incompatível com os seus projetos individuais. Mas Deus quer que você seja pai e mãe de uma geração. Não sei se você acha que isso é só para pastor, só para missionário, mas é para você, é para todos os crentes. Sabe, não existe homem e mulher nenhum nessa terra que não dê conta de gerar um filho e de cuidar dele. É engraçado que, irmãos, eu relutei muito para ter filho, né? Eu fui ter filho com 37 anos de idade. E eu fico pensando, é uma experiência
tão sobrenatural a paternidade. É algo tão além de tudo, eu acho que não existe explicações. E é engraçado que ao mesmo tempo é algo que está ao acesso de todo mundo. Do mais pobre ao mais rico, da tribo mais distante até a pessoa que vive na cidade mais cheia. Do rico ao pobre, do pequeno ao maior, todos que quiserem, passam, podem experimentar a paternidade e a maternidade. Sabe, da mesma forma, é a paternidade e a maternidade espiritual. Basta você querer. Sabe, o Senhor é aquele que nos dá os filhos, que nos dá as pessoas. Mas antes disso, eu queria te convidar a ser filho também. A ser um filho espiritual. A ter uma relação com um homem, uma mulher de Deus. Sabe, nós não entendemos que o Evangelho ele é algo individualizado, que você deva viver na sua individualidade. Como eu falei, o Senhor ele estabeleceu uma maneira, um modus, a maneira como é feita, ele é passando de geração em geração. Sabe, eu quero dizer que eu não estaria aqui hoje se não fosse por pais espirituais que eu tive. Pessoas que investiram em minha vida, que acreditaram, que me ensinaram, que me discipularam, que falaram coisas que eu não gosto. Sabe o que acontece na igreja quando não há relação de filiação e paternidade? O pastor fala alguma coisa e a pessoa não gosta, ela vai embora, porque ela quer ouvir o que agrada. Mas deixa eu falar, o pai é aquele que dá limites, o pai é aquele que corrige, o pai é aquele que dá direção, que lapida, mas também o pai é aquele que inspira, que impulsiona, que investe para que o filho vá muito mais longe do que ele. Sabe, eu quero dizer que eu sou resultado desse investimento. De pais espirituais que acreditaram, me impulsionaram, investiram na minha vida. Você precisa ser filho espiritual também. Nós precisamos cultivar esse ambiente de paternidade dentro da igreja, porque é dessa forma que o Senhor dá o crescimento. Agora é interessante que quando você olha lá em Gênesis 1, verso 28, como nós acabamos de ler aqui, tem um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Em Gênesis 1, 28, Deus diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. É interessante que a Bíblia fala que Deus os abençoou. Sabe, todas as vezes que o propósito de Deus é alcançado, a bênção vem junto. A bênção está no propósito. A bênção não está em pessoas, gente. Pelo amor de Deus, para de correr atrás de gente que você acha que é abençoada e tem que passar a mão nessa pessoa aqui para pegar a bênção. Bênção não está em pessoas, não é lepra para ficar pegando um para o outro. A bênção está no propósito. Bênção não está em lugar, a areia, a terra de Israel, olha aqui pastor, uma água do Rio Jordão, vou beber, não está, pelo amor gente, a bênção está no propósito, a bênção está no propósito. Você quer um cara, Abraão foi chamado, Deus falou, olha, se tu uma bênção, eu farei de ti uma grande nação, onde você for, benditas serão todas as famílias da terra. Não tem cara mais abençoado do que esse. A Bíblia fala que Deus mandou ele para o deserto de Gerar, lá teve fome, e ele escolheu, e Deus falou, permanece aí, e ele escolheu ir para o Egito. A Bíblia fala que lá no Egito deu problema. Mas o cara não era abençoado, mas estava fora do propósito. Deixa eu falar, o problema na sua vida não é o capiroto, não é, está tudo errado, é pé frio, pega o pé do coelho, não é isso, é o propósito. Você pode estar indo na contramão do propósito, veja, Deus não vai abrir mão de você, vai dar tudo errado mesmo. Alguém vai pegar isso aqui fora de contexto, e não vai bagunçar, vai dar tudo errado, porque Deus está mostrando, está sinalizando, é para lá, e bota o pisca-pisca e a seta, e todo mundo fala, é para lá, e a pessoa teme em vir para cá, cuidado. Agora isso é sério também, né? Porque às vezes a gente pode estar indo para o lugar certo, e você está tendo oposição do diabo,
Porque o diabo ele é o opositor. Então você quer ir para o lugar que Deus está, e ele cria oposição. A diferença é que nessa oposição aqui, você tem paz, porque Deus está contigo. Mas cuidado, a bênção está no propósito. A bênção está no propósito. Se você ignorar o propósito, ignorar a direção de Deus para você, não adianta, irmãos, não adianta. Você pode tentar construir o que você quiser com as suas próprias mãos. A Bíblia fala que aquele que ouve as palavras e não as pratica, não as considera, é como aquele que edifica a sua casa sobre a areia. Está fora do propósito. Chega o vento, chega o problema e destrói tudo. Já viu pessoas que constroem um monte de coisa, estranhamente, de repente perde tudo. A base errada. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, não vai ventar? A gente acha que, estou na igreja, não posso ter problema. Não, a Bíblia fala que venta, mas não destrói. Então a questão é o seu propósito, aquilo que você está fazendo. Sabe, e como eu falei no começo, existem direções de Deus que são específicas para cada um de nós, um projeto personalizado, individualizado para cada um de nós. E existem linhas gerais, eu estou te falando de uma direção geral da parte de Deus. Deus te chamou para ser pai e mãe espiritual. Deus te chamou para ser pai e mãe espiritual. E há uma bênção nisso, porque a Bíblia fala que Deus os abençoou. Você foi abençoado para isso. Sabe, irmãos, eu quando venho aqui compartilhar uma palavra, sabe aquela sensação assim, eu nasci para isso. Eu nasci para isso, não tem nada outra coisa que eu faria tão bem quanto estar aqui compartilhando essas coisas com vocês, porque é a mão servindo na luva. Eu nasci para isso, é o propósito. Sabe, você vai ter essa sensação de satisfação, de completude, de realização, de sucesso, que não é o diploma, não é o dinheiro, não é a conta bancária, não é os lugares não é os lugares onde você vai, mas é o cumprimento do propósito de Deus, vai te trazer satisfação, alegria, paz interior, sensação de realização, porque eu sou abençoado, eu estou no propósito, eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus quer que eu faça. Oh Deus, sabe, você foi chamado para isso. Eu não sei há quanto tempo você é crente, mas você já tem um tempo. Está na hora de você começar a ter filhos, sabe, esses são os frutos. Isso é o que Deus considera. É interessante que logo ali que Adão começa a gerar seus filhos, gera Caim e Abel, você sabe? Caim mata Abel, fica Caim, que também na Bíblia em algumas versões está Cã, ou Cão. Mas aí depois eles têm um outro filho que é chamado Sete. E aí a Bíblia conta dessas duas gerações. No capítulo 4 de Gênesis, a Bíblia começa a falar sobre a geração de Caim, e no capítulo 5 a Bíblia começa a narrar sobre a geração de Sete, ambos filhos de Adão e Eva. A geração de Caim, você vê Caim não era um cara muito assertivo nas coisas de Deus, né? Matou o irmão, mas a Bíblia fala que Caim começou a gerar pessoas. Vamos lá, Gênesis 4, estou acabando, irmãos. Gênesis 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez Abel. Aqui é Caim e Abel, tá? Deixa eu avançar mais. Os descendentes de Caim, lá no 17. 4:17. Caim teve relações com a sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. Caim fundou uma cidade. Uau! Quem já estudou um pouco de história? Alexandre sabe disso, que as polis, as cidades, são um exemplo de desenvolvimento. O ser humano começou a viver em cidades por uma questão de evolução.
É algo extremamente complexo do ponto de vista humano. Pois aqui está dizendo que Caim edificou uma cidade inteira. Uau! Esse é o cara. 18. Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Mejael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres. Olha a primeira menção da bigamia na Bíblia, né? Veio de Lameque. Tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada, outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Produtor rural. Cara riquíssimo, tinha rebanhos, grandes propriedades. Ele não era apenas um produtor rural, ele era o pai dos que tinham rebanhos. Era grandiosíssimo. O nome do irmão dele era Jubal. Assim, Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal. Agora, quem que é Jubal, irmãos? Que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Pensou isso? O cara, ele não toca guitarra, ele é o pai dos guitarristas. O cara é fera demais. O cara é o pai de todos que tocam harpa e flauta. Gente talentosíssima. Você imagina, os caras, onde eles iam, devia chamar a atenção. Não, esse aqui, ele é o pai dos que tocam flauta. Zilá, agora no 22, também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã, olha Tubal-Caim, produzia ferramentas de bronze e de ferro, obras de arte. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá, disse Lameque às suas mulheres. Enfim, aqui está falando da geração de Caim. Agora vira a página da sua Bíblia aí, vamos ver a geração de Sete. Qual que era o talento deles aqui? Gênesis 5, verso 1. Este é o registro da descendência de Adão. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Agora vai falar sobre o filho de Adão. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Enfim, vai, irmão, se você olhar o capítulo 5 todo, fulano gerou ciclano, teve filhos e filhas, viveu mais tanto tempo, morreu. Apenas isso. Veja, aqui fala de 2 tipos de filhos que nós temos. 2 tipos de filhos. E é interessante que nós temos igrejas com esse DNA também. Nós temos um tipo de filho que é muito talentoso, que faz grandes coisas. Toca músicas, edifica cidades, cria grandes coisas. E outro tipo, que apenas gera filhos e filhas. Agora, Deus não pediu para fazer coisas. Deus pediu para gerar filhos. A geração de Caim foi uma geração rejeitada por Deus. Aqueles homens que aos olhos humanos pareciam tão grandiosos, tão talentosos, tão habilidosos, para Deus não serviu. Tanto que na Bíblia não mostra quanto tempo eles viveram, nem quando eles morreram. Porque foi uma geração que se afastou diante dos olhos de Deus. Você sabe que Deus só conta os nossos dias na presença dEle. Então essa geração, por não ter registro na Bíblia de quando eles morreram, quer dizer que foi uma geração que se perdeu no caminho, que se tornou afastada, não há registro diante de Deus de quando eles morreram. Mas por outro lado, a geração de Sete foi a geração que agradou a Deus. E o que essa geração fez? Filhos e filhas, mais nada. Filhos e filhas, filhos e filhas, filhos, e viveram tantos anos, e depois morreram, e filhos e filhas. Foi a geração que agradou a Deus. Você sabe, ainda há esse pensamento no dia de hoje, porque o mundo natural não valoriza filhos. A igreja que está preocupada em filhos,
não é valorizada. Mas a igreja que faz coisas, não, aqui tem o ministério de esportes, aqui nós fazemos, tem apresentação, nós fazemos o evento tal, o evento X, o Y, e o pregador fulano de tal, que vira cambalhota, que faz... Não, esses aqui fazem a obra de Deus. Deixa eu falar, Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com isso, irmãos. Deus não está preocupado se você toca bem ou não. Deixa eu falar, no céu a música é muito melhor do que a nossa. Deus não está preocupado. Você acha que você impressiona a Deus? Ninguém impressiona a Deus. Deus só se importa com os filhos e filhas. Filhos e filhas. Deus se importa com pessoas. Deus não se importa com coisas. Deus se importa com as pessoas. Deus não está se importando com o que elas podem fazer. Deus está preocupado com as vidas. Sabe, é muito comum essas igrejas caírem nesse erro. O cara achar que ele tem um ministério, o meu ministério é tocar bateria, e eu toco aqui, toco uma beleza, eu estou até ensaiando uma música, para quando o grande dia chegar, eu chegar lá e tocar para Deus. Não, Deus não quer saber disso. Deus quer saber dos filhos e filhas espirituais que você tem. É só isso que importa para Deus. Sabe, é isso que Deus quer. Sabe, não é música, não é o que você faz, não é... O pastor é tão eloquente, fala tão bem, nem precisa ficar lendo o esboço. Isso não impressiona a Deus, irmãos. O que impressiona a Deus são os filhos e filhas espirituais. Sabe, isso é diferente da mentalidade do mundo. Você não pode querer pegar a mentalidade do mundo e trazer aqui para dentro da igreja, porque aqui é diferente. As pessoas chegam do mundo aqui na igreja e falam: pastor, o que nós podemos fazer? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, meu irmão. Vamos evangelizar, vamos cuidar de pessoas, vamos gerar filhos. Ah, pastor, mas isso não faz nome de igreja, isso não tem aparência, isso não mostra grandes coisas, mas é isso que Deus quer. Aquilo que tem valor no reino não tem de fato valor para as coisas naturais. Mas esse é o propósito de Deus para nós. Amém, meus irmãos? Fica de pé, vamos orar. É interessante isso de quando a gente chegar diante de Deus, muita gente pensa que é isso, né? Que vai chegar trazendo alguma coisa para o Senhor, né? O que é um problema, né? Porque esse teclado é super pesado. O violão ainda dá para levar, né? Mas bateria então nem se fala. Como é que eu vou chegar com uma bateria diante de Deus? Mas eu quero dizer assim, que Deus tem todas essas coisas. O Deus quem criou tudo, o Deus quem criou a música, o Deus quem criou todas as coisas que você imagina. Então assim, o que a gente poderia entregar para Deus? Será que existe alguma coisa que Deus não tem? O que vocês acham? Tem uma coisa que Deus não tem. Parece heresia, né? Mas tem uma coisa que Deus não tem. Não tem porque Ele escolheu não ter. Provérbios 23, 26 fala assim: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Se tem uma coisa que Deus não tem ainda, é o coração de toda a humanidade. E o maior anseio dele, quando criou a humanidade, sabe, irmãos, essas pessoas que vão para o inferno, que se perdem, sabe, às vezes Deus permite coisas na nossa vida, e eu creio que em todas as coisas o Senhor nos ensina. Às vezes o nosso coração parte por pessoas que morrem, que vão embora. Eu fico pensando no coração de Deus, vendo tantas pessoas perdidas, pessoas que estão morrendo sem conhecer a Cristo, ainda que o sacrifício que Ele fez foi por elas também. Pessoas que não tiveram pais e mães. Eu fico pensando na graça de Deus na minha vida, irmãos, porque eu andava perdido. A Bíblia fala que todos nós andávamos
perdidos. Alguém, algum dia, alguma coisa aconteceu e você está aqui hoje. Que privilégio estar aqui hoje. Mas e aqueles que não estão? Você vai viver simplesmente ignorando? Deixa. Não pode, irmãos. Sabe, às vezes a gente não tem noção do valor de uma alma. A Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Vale mais do que o mundo inteiro, irmãos. E muitas vezes nós não abrimos a nossa boca, nós não queremos perder o nosso tempo, gastar a nossa gasolina, não queremos abrir nossa boca por egoísmo. Mas que a partir de hoje, um espírito de paternidade seja formado no seu coração. Você foi chamado para ser pai e mãe espirituais, do seu jeito, sabe, do seu jeito. Filho não escolhe o pai, filho ele se torna semelhante ao pai. Às vezes o filho é de uma família humilde, que não sabe falar direito, mas ele é filho, ele ama os pais daquele jeito, porque são os pais dele. Às vezes o filho, ele é criado numa família rica, com muitas posses, não tem problema, é filho do mesmo jeito. Mas existem muitos órfãos lá fora, esperando por pais e mães espirituais. Sabe, o Senhor chamou você, o Senhor te deu esse privilégio de expressá-lo através da sua vida. Deus vai usar você para se manifestar para os órfãos, para aqueles que precisam de pais e mães espirituais, pessoas que acreditam, pessoas que investam em suas vidas. Sabe, há tantos potenciais lá fora, pessoas sem rumo, sem direção, pessoas que antes de nós tiveram um encontro com o mundo, com o diabo, que muitas vezes ao longo da vida de toda da pessoa, usou pessoas para maltratá-las, para judiar. Às vezes pessoas dentro da própria igreja para machucar elas, para amaldiçoá-las. Mas está na hora dela ter um pai, uma mãe espiritual, que seja um referencial, que seja alguém que cuide delas, que expresse um amor de pai, não um amor interesseiro, um amor preocupado em receber algo ali na frente. Sabe, você foi chamado para isso. Feche os seus olhos. Fale para o Espírito Santo. Fale com o Espírito de Deus. Fala dos seus medos. Senhor, eu não sei se eu estou preparado. É isso mesmo. Eu não sei como vai ser, mas eu quero. Sabe, é só querer. A sua decisão vai mudar a sua realidade. O Senhor te capacita, o Senhor te prepara. E eu quero dizer que você não está sozinho. Existe uma igreja, uma família que vai te apoiar, que vai te suportar, que vai te preparar, que vai te ajudar nessa missão. Existe a família de Deus, mas é uma decisão sua, sabe? Senhor, eu quero, Senhor, dá-me filhos, Senhor. Na Bíblia existem algumas mulheres, como Ana, mãe de Samuel, que clamou tanto por filhos, tanto, o Senhor, dá-me filhos, senão eu morrerei. Sabe, esse deveria ser o nosso anseio. Pai, eu não quero chegar de mãos vazias, mas eu quero levar meus filhos, a minha coroa, a minha glória, são os meus filhos, são as pessoas, são as histórias que eu mudei, que eu arranquei das mãos do diabo, e que eu gerei para Ti, Senhor.